dar início, né, do nosso estudo. Vamos começar, como sempre, tradicionalmente. Vamos entoar o sagrado mantra Om por 3 vezes e vamos clamar as bênçãos dos mestres de Ganesha e de Saraswati. Om. 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 Om Ganapataye Namaha. Om Aim Saraswatyaye Namo Namaha. Ó amados mestres, clamamos por vossas bênçãos hoje e sempre, para que sempre as tenhamos, para poder iluminar o nosso intelecto, para compreender os vossos ensinamentos e os ensinamentos do mestre Shankaracharya, para que possamos alcançar a Parokshanubhuti, a realização direta. Vos agradecemos por tudo o que fazeis por nós. Om Namah Shivaya. Graças. Jai Jai Mataji. Jai Muruga. Então, estamos aqui no Sloka número 38. E que nos diz o seguinte: acima de tudo, o Karma Kanda também declara que o Atman é diferente do corpo e permanente na medida em que dura para além do desaparecimento do corpo e colhe os frutos das ações perpetradas nesta vida ou feitas nesta vida. Agora temos aqui o comentário explicando principalmente o Karma Kanda. O comentário nos diz o seguinte: acima de tudo, o Karma Kanda também declara, quer dizer, do texto original, essa frase, o que significa? Karma Kanda é aquela parte dos Vedas que inculca assim, estimula, ensina a prática de atos religiosos, ações religiosas, rituais, adorações e tudo isso, e sacrifícios e cerimônias. Porque no tempo védico, sacrifícios eram muito comuns em todas as partes do mundo, em todas as religiões do mundo. Porém, o sacrifício védico se manifestou mais com o sacrifício de leite, manteiga, ghee, iogurte, mel, água de coco, esse tipo de coisas. Além do significado espiritual, que era o sacrifício do ego no fogo da sabedoria. Então, isso é a parte dos Vedas que explica, ensina, orienta como realizar
os rituais, os sacrifícios, as oferendas e etc. E as regras e os preceitos que orientam os seus devotos de como fazer, né? Os seguidores do Karmakanda não creem num Deus ou Isvara. Então, o comentário está colocando o nome Isvara, que é um nome de Deus manifesto, não o Brahman, que é além das manifestações. E continua o comentário. Mesmo assim, acreditam numa alma individual permanente. Então, os sacerdotes que seguem o Karmakanda, eles acreditam numa alma individual permanente, bastante diferente do corpo, que sobrevive à destruição do corpo, né? Diferente do corpo, como suporte para o resultado durável do karma, entre parênteses, a purva. Quer dizer, esse resultado de suas ações, karma, chama-se apurva. Então, você tem que, esse resultado tem que ir para alguém. No caso, quando o corpo morreu, esse resultado vai para essa alma individual que habitava o corpo. Continua o comentário dizendo: assim, não é apenas o Gnana Kanda, entre parênteses, as Upanishads, quer dizer, o Karma Kanda, aquela parte dos rituais, das ações e tal. E o Gnana Kanda é a parte, Kanda, digamos que é a parte, o setor védico do Gnana, que é o conhecimento, a sabedoria, o conhecimento espiritual, não o conhecimento mundano. E não é apenas o Nanakanda que sustenta a diferença entre o Atman e o corpo, mas também o Karmakanda também. Então, Quer dizer que não existe nenhuma dúvida que a alma é diferente do corpo. que é só um habitante do corpo que é temporário. E isso está bem claro quando você dorme, você sonha, você assume um outro corpo, mas a alma continua a mesma. A alma individual, não a alma suprema, que é outro assunto. E quando dorme profundamente, aí até o corpo que surge, o corpo sutil que surge nos sonhos, também para de existir. Mas a alma individual continua existindo. E agora vem o Sloka 39. Até mesmo o corpo sutil consiste de muitas partes e é instável. Instável, ou seja, tem mudanças. Ele também é um objeto da percepção. Por exemplo, você sonha, você pode perceber, em um certo momento do sonho, o tipo de corpo que você está naquele sonho, como está aquele, como é aquele corpo sutil que você está utilizando no sonho. Em cada sonho, ele pode apresentar diferentes aspectos. E aí explica, ele também é um objeto da percepção, ou seja, é, você, como consciência, você pode perceber
ver claramente esse corpo sutil. E ele é mutável, diz aqui o texto original. Ele é mutável, limitado e não existente por natureza, o corpo sutil. Muito bem. Então, como é possível que seja o Purusha, esse corpo dos sonhos? Como pode ele ser o habitante do corpo, o espírito, o Purusha? Aí o comentário diz o seguinte sobre o corpo sutil. Ele consiste de 16 partes, a saber, 17. 17, a saber, primeiro, o intelecto, a mente, a segundo, 5 órgãos da percepção, 7, 5 órgãos da ação, 12, e 5 forças vitais, 5 tipos de pranas, de energia vital, né? Então, com isso deu 17 partes. Isso é o comentário explicando É isso, sobre o o... corpo sutil, mas nós já estudamos no estudo anterior, né? O corpo sutil, no Viveka Chudamani, o corpo sutil, o corpo denso e o causal. Tá. Aqui, então, já pegou o embalo dos estudos anteriores. E agora, no Sloka aqui 40, diz assim: assim, o imutável Atman, substrato do ego. Substrato é a essência, a base. É diferente destes dois corpos, ou seja, o corpo grosseiro e o corpo Sutil. sutil. E é o Purusha, o Atman é o Purusha. E também é o Isvara, o Senhor de todos, porque a alma espiritual, que é diferente da alma individual, ela é o Senhor de todos, porque essa alma está presente em todos os seres, é onipresente. E o eu maiúsculo de todos, é o ser de todos os seres. Está presente em cada forma, transcendendo-as, porém, a todas. Por quê? A onipresença de Deus, a onipresença da alma espiritual está dentro de todos os seres, mas não está limitada somente àqueles seres aos quais ela interpenetra. Ela transcende tudo isso, está além. Todos os seres podem desaparecer, mas ela continua sendo ela sem tirar um, um, um tio dela. Ela continua completa em si mesma. Agora, o Sloka 41 diz assim: deste modo, a realidade do mundo fenomênico, porque é considerado que tudo que acontece nesse mundo são fenômenos. Fenômenos da natureza, fenômenos da mente, fenômenos dos sentidos, tudo são fenômenos. Então, a realidade desse mundo foi, na verdade, indiretamente, acerida, ou seja, enunciada nesse estudo. Aí ele agora fala pela enunciação. Eu falei enunciada e coincidiu. Pela enunciação da diferença entre Atman e o corpo. E a partir do Tarka Shastra, isso é explicado nesse livro que ele... Aqui o Tarkashastra são os mestres da lógica.
que vai ser comentado aqui à frente. Contudo, a que finalidade da vida humana serve isso? Vamos ver, de acordo com o comentário, de que finalidade serve. Então, o comentário sobre o Tarka Shastra é a ciência da lógica, Nyaya, que é uma das 6 filosofias, assim como o Vedanta e o Yoga. Como ele está dizendo, a ciência da lógica, ou tratados como Sankhya e Yoga, quer dizer, os Yoga Sutras, os Sankhya Sutras, os Nyaya Sutras, estão todos Que interconectados. nós já estudamos também, né? Os Satyadarsanas no nosso estudo do grupo de estudos védicos. Então, tudo isso está envolvido também com a lógica. Não é uma coisa ilógica, por exemplo, o que os Yoga Sutras falam não é uma coisa ilógica. O que o Sankhya fala também não é uma coisa ilógica sobre o Purusha, que é o espírito, e Prakriti, que é a natureza. O Sankhya fala, mas nada disso é ilógico. Então, eles seguem os Tarkas. E bem como as Lokayaticas, que seguem preponderantemente o método da inferência para chegar às suas conclusões. Inferência, como nós já estudamos aqui, é você através da observação de algo, você deduz outra coisa. Ou seja, você conhece uma outra coisa porque você fez uma inferência. Por exemplo, você viu uma fumaça, você inferiu que tem fogo naquele lugar. Então, mas nem sempre a inferência é exata. É porque nem sempre, quando há fumaça, há fogo. O fogo já pode estar apagado. É. Então, esse método de conhecimento chamado inferência nem sempre é exato, mas é um meio de conhecimento também. E continua o comentário dizendo: aqui a referência é em especial ao Sankhya, que, com o simples auxílio da lógica Tarka, tenta, quer dizer, Tarka é o nome sânscrito da lógica, tenta estabelecer a dualidade última, Prakriti Purusha, na qual Prakriti, ou princípio material, que constitui o mundo de fenômenos, é eterno e coexistente com Purusha, o princípio consciente. Então, para o Sankhya, que é outro tipo de filosofia diferente do Yoga, do Nyaya, do Vedanta, Prakriti, a natureza é eterna. Porém, as manifestações dessa natureza não são eternas, mas ela sempre existe para a filosofia Sankhya. Em conjunto, em complemento com o Purusha, que é o espírito eterno. Então, agora vem o comentário B, que é um comentário longo também, né? Já ficou complicado para as pessoas poderem acompanhar isso tudo que está sendo explicado, porque
entrou num ponto bem de filosofias védicas, as 6 principais filosofias. E nós estamos aqui estudando a filosofia Vedanta, que é uma delas. Então, o comentarista continua explicando. A finalidade da vida humana, A que finalidade da vida humana serve isto? A isso, questão da lógica. existem, grosso modo, 4 finalidades na vida humana, a saber, dharma, ou desempenho do dever, artha, ou obtenção da prosperidade material. Bom, dharma é o nosso dever, aquilo que nós devemos fazer. E artha é a busca do preenchimento de nossas necessidades, de uma prosperidade, para ter uma vida ou satisfação de desejos. Então, é uma das finalidades da vida. Você digamos, impulsionado pelos desejos que surgem na sua mente. E o quarto e último é o moksha, ou libertação final do cativeiro da ignorância, para o que as 3 primeiras são secundárias, na medida em que não passam de apoios a moksha, que é o summum bonum, Como bem, né? O bem supremo, supremo. superior. Então, é do latim, né? Summum bonum. Então, cumprir o dharma, o dever, buscar a riqueza baseada naquilo que é virtuoso, que é correto, que é o dharma. Por isso, o dharma é o primeiro. Você pode adquirir riqueza, mas não pode enganar, roubar, mentir, porque isso é adármico contra o Dharma. Então, você pode buscar riqueza. Você pode buscar satisfação de seus desejos dentro do Dharma, por isso o Dharma é o primeiro. Você não pode fazer barbaridades. Só porque você deseja, você vai lá e faz. É adármico. E quando esses 3 são perpetrados, então você se aproxima de moksha, que são apoios, esses 3, para você se lançar ao infinito, ao eterno, à liberação final do mundo fenomênico. E aí continua ele explicando: entretanto, a libertação final do cativeiro da ignorância jamais será alcançada se a pessoa não perceber conscientemente ou realizar a não dualidade e, em consequência, não se tornar una com esta, Como esta. como esta, como a Não dualidade. isso, e como a liberação também. Assim, afastando da mente até mesmo o último vestígio da dualidade. A fixação da dualidade é, porém, apenas um obstáculo a tal percepção consciente, entre parênteses, realização, anubhuti, fecha parênteses, induzindo o indivíduo a afastar-se da rota de libertação.
Quer dizer, a dualidade vai acabar lhe afastando da rota, do caminho, da finalidade de realizar o uno em todos os seres e em você mesmo. Porque se você continuar achando-se separado dos outros, você não atingirá ao supremo, ao absoluto. Sempre vai ficar nessa diversidade. E por isso, como os mandamentos, amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então, quando você, pelo amor, realiza que você e o próximo são um e o mesmo, então você vai chegar a esta unidade cósmica. E, portanto, não serve a nenhuma das finalidades da vida humana. Quer dizer, no caso, os Tarkashastras, Trazem a dualidade, entendeu? Como Sankhya, né? Prakriti e Purusha. porque o Tarkashastra ele demonstra a diferença entre a alma e o corpo. Então, cria uma dualidade. O Sankhya, por exemplo, diz que sempre vai ser assim, né? Que vai continuar, ad eterno, vai continuar sempre Purusha e Prakriti. Mas aí o texto original pergunta que finalidade tem da vida, para qual serve isso? De continuar tendo essa Afirmando diferença, a essa dualidade. diferença, A diferença. que é dualidade, né? Então, para nenhuma dessas quatro, principalmente a moksha, né? Que é a finalidade suprema da vida, é atingir moksha, liberação, libertação de tudo que existe. E depois ele continua aqui. O objetivo de mostrar a diferença entre Atman e o corpo não é provar a realidade do Atman, né? Estabelecendo assim a dualidade entre ambos, mas sim e apenas encontrar os oponentes que sustentam ser o corpo Atman. Então, que está explicando que mesmo a filosofia Vedanta mostra uma diferença entre o corpo e a alma espiritual, mas não para manifestar uma dualidade entre ambos, mas para fazer compreender que o corpo não é a alma espiritual, há diferenças. Continua aqui. Nas instâncias subsequentes, mostrar-se-á a inexistência de uma tal coisa qual o corpo. Ou seja, o corpo só existe na ignorância. E, por último, ele diz: só existe Atman, a alma espiritual, o ser supremo que vive em todos os seres. Então, agora vamos ao 42, para quase chegando, concluindo o estudo.
E aí diz o Sloka, o Sutra. Hã? Falta só Não, 3? você leu só 3. Ah, Ah, mas muito comentário. Assim, enunciado da diferença entre o Atma e o corpo indicou o entendimento segundo o qual este é aquele. Então, ele disse essa frase aqui. demonstrada assim claramente a diferença entre Atman e o corpo, a identidade de ambos deve ser rechaçada. Hum, Agora passaremos a estabelecer que ainda esta diferença é irreal. Essa diferença é irreal. E continua aqui dizendo: com isso, fica nitidamente estabelecida a irrealidade da diferença entre ambos. Porque o ser, ou o Atman, é absoluto. Então, tudo que existe é o ser. Tudo que existe é esse espírito supremo, esse Atman. Então, o corpo só existe no Atman. Sem o Atman, o corpo não existe, porque ele é a essência de tudo. Então, nós não podemos dizer o, o Atman está no corpo, mas ele transcende o corpo. O corpo não. Então, está repetindo. O enunciado da diferença entre o Atman e o corpo indicou o entendimento segundo o qual este é aquele, ou seja, este, o corpo, é aquele, o espírito. Com isso, fica nitidamente estabelecida a irrealidade da diferença entre ambos. Ou seja, embora seja colocado a, a diferença entre o corpo inerte e o Atman, o ser que a tudo interpenetra, em, digamos, externamente, eles são duas coisas diferentes, mas internamente eles são a mesma coisa. E aí o comentário diz a irrealidade da diferença. Vale dizer que o corpo não existe independente do Atman, assim como as ondas não existem independente da água. Com efeito, só o Atman existe, e deve-se à ignorância o ser, Não o ser ele o ser ele, visto, o, não é o ser, o Atman, né? o ser ele visto, Aparecendo como corpos e semelhantes. Então, devido à ignorância, nós vemos os corpos e os seres que habitam o universo como separados do Atman, do ser, mas isso é ignorância, não é real. Na verdade, todos os seres estão nesse ser supremo. Muito bem, agora leremos aqui a última de hoje, né? 43. Sloka 43, Shankaracharya diz: não se admite nenhuma divisão na consciência com letra maiúscula. Consciência cósmica, consciência suprema.
seja quando for, porque a consciência é sempre uma e a mesma. Inclusive, a individualidade do jiva, ou a alma individual, deve ser conhecida como falsa, à semelhança da forma ilusória de uma serpente numa corda. Muito bem, comentário. Pegou sobre a consciência, que é sempre uma e a mesma. Os conteúdos da consciência podem variar, mas ela, enquanto consciência, é sempre uniforme, assim como a luz do sol é a mesma, embora iluminando vários e diferentes objetos. A luz do sol é a mesma, mas quando encoberta por uma nuvem, ou por muitas nuvens, ela não esquenta teu braço. Mas quando as nuvens se afastam, ela esquenta teu braço. A luz do sol mudou? Não, mas o aspecto aqui do mundo de fenômenos mudou. Então, a consciência ela não muda, ela é una e sempre a mesma. Mas não estamos aqui falando da consciência individual ou daquilo que se usa para falar, essa pessoa não tem consciência. Não é isso. É a consciência que é Suprema. suprema, que existe em tudo, mas que sem ela nada existe. Está aqui no texto. Suprema, consciência suprema. Sem essa consciência nada existe. Por quê? Se eu estou vendo o sol, se eu estou vendo a lua, se eu estou vendo umas casas, se eu estou vendo as estrelas, tudo isso eu vejo por causa da consciência. Se não houver consciência, nada dessas coisas existiriam. Muito bem, então por hoje terminamos aqui. Vamos marcar que paramos no 43. Então, hoje o estudo foi muito profundo, com muitos termos técnicos do sânscrito. Então, vamos Vamos ter que entoar o mantra do encerramento, né? E depois passamos aos comentários. temos que mastigar bastante esses ensinamentos para poder assimilar a, a energia espiritual deles pouco a pouco. Não é uma coisa de imediato. Então, não precisa entender com a mente. Basta sentir com o coração, que não é o coração assim das emoções, dos sentimentos. É o sentido interior do ser. Então vamos ao fim. Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviriyam Karavavahai Tejasvirnapaditamastu Ma Vidiveshavai Om Shanti Shanti Shanti. Que Deus nos aceite juntos, que trabalhemos juntos, que progridamos juntos, que estudemos a verdade juntos e que nunca briguemos. Om Paz, paz, paz. Amém.